Mas então, pessoal, agora chegando no palco aqui, ó, é um palco grande. Não sei se vocês têm essa noção, mas o negócio é gigante aqui. E eu lembro quando eu comecei a dar palestra, as pessoas diziam assim: ah, tem que pegar e olhar lá no fundo e tal, imaginar que as pessoas estão peladas e não sei o quê. E, cara, hoje eu tento fazer isso, mas eu tenho que tentar imaginar as pessoas que estão lá, porque desde que eu comecei com o Flutter, eu comecei a ter astigmatismo, então eu não consigo ver as pessoas que estão lá de verdade, entendeu? Então eu realmente tenho que imaginar as que estão lá. E tá, beleza. Então, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre por que que eu tenho esse mascote aqui. Se vocês me viram no evento, vocês veem que ele tá no meu ombro assim. E, cara, esse aqui é o mascote do Flutter, é o Dash. Ele. Peraí, que tem que aprender a usar a ferramenta aqui. Ele. Todo mundo começa com Flutter, sonha em ter um bichinho desses aqui. E não é tão fácil assim de conseguir, entendeu? E desde que eu consegui ele, cara, eu comecei a levar ele para tudo que é lugar, todos os eventos, quando eu vou viajar. Cara, então ele tá comigo em todos os lugares, mano. Então, esse aqui já viu mais cidades do que eu, mais palestras do que eu, e provavelmente já sabe mais Flutter do que eu. E, cara, é legal, é legal. Pra te ter uma ideia, ali assim, eu tava dizendo que ele é mais digno que eu, porque ele consegue segurar um Mjolnir e eu não consegui. Mas, vamos lá. Então, quem que sou eu? Cara, meu nome é Wilson Blanco Doenheimer, mas na comunidade todo mundo me conhece como Beowulf. Ah, é um nome de game bem antigo e não é um momento para explicar. Eu sou mentor do Google for Startups, que é um evento não é um evento, é um programa que a Google seleciona algumas empresas e dá algumas mentorias e tal, e muita empresa está utilizando Flutter, e basicamente eles chamam a gente lá para tentar dar um pontapé inicial, mostrar como a gente está fazendo, resolver alguns BOs, e é basicamente isso. E essa ali é a frase quando tu pensa em MVP, é a frase do Eric Rice, que é o MVP é a máxima expressão da sabedoria de iniciar pequeno, aprender rápido e conquistar grandeza. Isso define exatamente o que que é um MVP para mim. Ah, beleza, mas o que que é a palavra MVP? A palavra não, o acrônimo MVP significa mínimo minimal viable product, ou seja, um mínimo produto viável. Quando a gente pensa em mínimo produto viável, normalmente a gente pensa em um produto muito pequeno, certo? Mas não é porque teu produto é pequeno que ele é um MVP. Se ele não entregar um valor, ele é só nada, basicamente. E muitas pessoas elas têm um problema que é elas querem fazer muito e elas demoram muito para entregar esse produto no mercado. E, cara, isso às vezes pode falir uma empresa, pode falir um produto. E eu tive alguns problemas em algumas empresas ali no passado e foi um dos motivos de eu começar a estudar e entender por que que as pessoas fazem produtos viáveis, mínimo produtos viáveis ou MVPs e por que que outras não. E o que que isso acarreta num produto, certo? E daí eu cheguei a um ponto e pensei assim, cara, mas nenhuma empresa grande, digamos assim, eu estou numa empresa gigante e a minha empresa ela não faz MVP. E então para mim não faz sentido eu ficar estudando MVP. Mas, cara, um MVP não quer dizer que tu vai pegar um projeto, um aplicativo e vai fazer um aplicativo novo. Um MVP, ele pode ser uma tela nova, uma funcionalidade nova, certo? Você pode ter uma funcionalidade lá e tu pode seguir os mesmos padrões que tu seguiu ali para fazer o MVP, tu pode seguir para fazer essa tela, como a gente vai poder ver posteriormente ali. E a Nubank, quando a gente pensa em Flutter no Brasil, a Nubank foi uma das que meio que deu um pontapé inicial gigante, foi uma das maiores empresas que apostou no Flutter no início, e ela fez um MVP, basicamente. Por quê? Porque ela tinha um aplicativo estável no mercado, já usava diversas tecnologias, e ela precisou testar se o Flutter ia funcionar no aplicativo deles. Então eles foram lá, pegaram uma tela, vamos pegar uma funcionalidade nova, vamos fazer com Flutter e vamos ver se dá certo. Se deu certo, beleza, vamos continuar, essa funcionalidade vai continuar, vai crescer e tal. Se não deu certo, a gente pega e mata essa funcionalidade. Vocês podem ter visto, eu não sei se todos, eu não sei para quantas pessoas liberaram, mas tinha uma época ali que tinha uma funcionalidade no aplicativo do Nubank, que eram umas bolinhas, que ela tinha uma física, tu podia arrastar, jogar essas bolinhas para o lado e tal. E essa funcionalidade sumiu, certo? Por que que uma funcionalidade normalmente ela some? É justamente por isso, tipo assim, se não tem uma adesão boa dessa funcionalidade, não tem por que tu ficar investindo e gastando tempo para manter uma coisa que as pessoas não querem. E isso é um motivo da gente pensar num MVP. Beleza, mas quais são os passos para a gente criar um MVP? Gostei da ideia, quero fazer um MVP. Cara, são 3 passos simples, na verdade são mais passos,
mas aqui vamos botar no ciclo ali assim, que seria basicamente uma trindade. Agora, falando em trindade, eu lembrei da palestra que eu dei o ano passado aqui, que era sobre testes, e também falava sobre uma trindade, que seria o TDD, que seria tipo, cria uma função lá que quebra, uma feature que quebra, corrige essa feature e depois refatora. Temos a trindade. Aqui no MVP, a gente também vai ter uma nova trindade. Ela vai começar com o build, ou seja, a gente vai pegar e vai criar alguma coisa, a gente vai criar o nosso aplicativo, a gente vai criar a nossa funcionalidade, a gente vai criar a nossa função. Depois disso, a gente vai para o próximo passo, que eu deveria ter avançado, que seria o measure. O que que é o measure? O measure é, basicamente, a gente vai ter que medir, certo? Não adianta a gente pegar e fazer um aplicativo, colocar ele na loja e esquecer. A gente precisa entender como o usuário como o usuário está utilizando o nosso aplicativo. A gente precisa entender o que ele está usando no nosso aplicativo. Se ele está usando a feature X, se está usando a feature Y, se não está, quanto tempo ele fica nessa feature, se ele clica num botão, se ele não clica, a gente precisa saber exatamente tudo o que o usuário está fazendo. Por quê? Porque isso aí vai impactar diretamente no nosso próximo item na Trindade, que é o Learn. Então, basicamente, com tudo que a gente pegou ali de informações que a gente mediu e tal, a gente vai ter que pegar e analisar esses dados e a gente vai ter que aprender com esses dados. Beleza? Vamos lá. Nosso primeiro, como a gente falou, build, e a gente vai seguir essa linha. Fizemos o build, measure, learn, build novamente. Mas e o que o Flutter tem a ver com isso? Algumas pessoas aqui não são do Flutter, eu tinha feito essa palestra especificamente para a trilha do Flutter. E, cara, por que o Flutter tem a ver com isso? Cara, o Flutter é uma tecnologia da Google que eles lançaram já fazem 5 anos e é muito simples de tu fazer uma tela, certo? As pessoas vão dizer, não, porque é muito difícil, tem que saber regra de negócio e tal. Mas, cara, se tu já vem de uma outra tecnologia, é fácil de tu fazer qualquer coisa com o Flutter hoje, entendeu? É muito simples, ele já é baseado na maioria das tecnologias que a gente tem no mercado hoje, das linguagens Java, C Sharp e tal. Então, não é um problema fazer isso. Mas outra coisa que ele te entrega pronto é o Material 3. Muitas vezes, quando a gente está pensando em fazer nosso aplicativo, a gente começa a pensar muito grande. Então, a gente está começando, vamos fazer um aplicativo. Primeira coisa que a gente fazer, cara, vamos contratar um designer para fazer todas as nossas telas. Vamos contratar uma equipe de back-end gigante para fazer nosso back-end. E já vamos contratar mais uma outra equipe gigante para fazer nosso aplicativo. E, cara, isso tudo é gasto, certo? E como a gente vai ver mais posteriormente, depois ali, cara, um aplicativo, um MVP, muitas vezes, é, ou ele é totalmente reescrito, ou às vezes ele é só jogado fora. Por quê? Porque às vezes tu lançou um produto e ninguém está usando. Então não faz sentido tu ficar gastando mais tempo de programador, mais tempo de designer, mais tempo de um monte de gente ali, se ninguém está usando esse aplicativo, certo? Então, a Google ela consegue, ela tipo, já está pronto o material texto. Tem um designer ali, um design que a Google mesmo entregou todos os componentes, fontes, botões. Cara, com aquilo ali tu consegue criar teu MVP numa boa, certo? Vai ficar o aplicativo mais bonito do mundo? Provavelmente não. Mas quando a gente pensa em MVP, a gente não está pensando no maior aplicativo, no melhor aplicativo do mundo. A gente está pensando em testar funcionalidades, ok? Então, por isso que a gente tem que medir muito bem tudo que está acontecendo nesse aplicativo. Então, esse aqui é o Design System implementado, assim, que a Google entrega para a gente, beleza? E agora vamos começar a pensar num projeto. O projeto que eu pensei aqui seria bem simples, é um projeto de um aplicativo de troca de livros, beleza? Como eu falei, um aplicativo simples. Então, vamos pensar nas features que a gente pode ter. A gente pode ter uma feature de autenticação, que normalmente a gente precisa saber quem está autenticado, cadastro de livros, troca de livros, cadastro de categorias, recomendações personalizadas, todas são funcionalidades importantes para o nosso aplicativo, certo? A gente precisa resenha, classificação, a gente precisa ver se as pessoas estão usando esse livro, um chat para as pessoas conversar entre si, programa de pontos, recompensas, filtros avançados, agrupar por localização, porque a gente precisa que as pessoas estejam próximas para trocar os livros, certo? Notificações para saber se alguém tem algum livro que a gente quer para trocar, e-books para poder trocar livros não físicos, livros virtuais. Porém, olha quantas funcionalidades a gente pensou agora e imagina quanto tempo a gente demoraria para implementar isso. Imagina tipo, a infraestrutura que a gente precisaria ter para conseguir implementar tudo isso. Imagina que a gente demore, sei lá, 6 meses para entregar isso aí. Cara, 6 meses para fazer um aplicativo de troca de livro e a gente, às vezes, nem sabe se esse aplicativo vai vingar, se alguém vai usar, se faz algum sentido esse aplicativo no mercado, talvez não faça sentido. Então, vamos pegar e vamos remover algumas
dessas features aqui. Vamos pensar no mínimo, entendeu? O nosso aplicativo de troca de livros, o que que ele tem que fazer? Cara, simplesmente trocar livros. Beleza? A gente precisa autenticar para saber quem que vai ter os livros, vai trocar. Troca de livros, beleza? E um cadastro dos livros para saber quais livros a gente vai trocar. Ah, Beowulf, mas é muito simples. Tipo, as pessoas não vão querer usar isso. Cara, é que a gente não está pensando hoje em lançar no mercado. A gente vai lançar esse aplicativo num pequeno grupo de pessoas, justamente para ver se tem alguma adesão, se faz algum sentido esse aplicativo, se as pessoas realmente querem, e a partir disso a gente vai continuar o nosso ciclo, beleza? Então, aqui a gente selecionou só as nossas 3 features ali: autenticação, cadastro de livros e tal. E beleza, vamos começar com o nosso design. Olha só, tipo, isso aqui não é um design feio. Foi eu que fiz, mas, tipo, eu baseei lá num que tinha no Dribbble, mas não é um design feio, é um design bonito. Porém, quanto tempo um desenvolvedor demoraria para fazer uma tela dessas? Principalmente, tipo assim, normalmente tu tá iniciando no desenvolvimento, tu não é uma empresa, tu não é um sênior, tu tá começando, tu só quer fazer o teu aplicativo de livro para ver se faz sentido. Cara, imagina, olha ali, tu tem uma tab que vai ter uma animação, provavelmente, muda de cor, tu tem imagens diferentes. Cara, tu tem autenticação com todas as redes sociais, tem uma autenticação, olha assim, que tu vai precisar de usuário, username e tal. No teu MVP, cara, tu não vai precisar de tudo isso. O MVP, a gente tem que pensar, vamos pensar o mínimo possível. Vamos pensar que aqui a gente pode resolver tudo isso usando só o Material 3. As telas estão feias? Cara, não estão feias, cara. Elas estão bonitinhas. Elas estão bem simples, isso sim, elas estão bem simples. Mas elas têm tudo o que a gente precisa. A gente vai conseguir autenticar e, beleza, e criar uma conta. Mas, como a gente está pensando justamente em minimizar, assim, ó, tipo, cara, o usuário não quer cadastrar, ele não quer chegar ali assim e cadastrar o login, criar conta e tal. Cara, por que que a gente não pode pegar e minimizar mais isso aqui ainda e botar apenas. Quando vai aparecer ali? Ali. Por que que a gente não pode minimizar tudo isso e botar apenas 2 botões na tela? O usuário, ele não vai precisar digitar nada para entrar no aplicativo, ele não vai precisar cadastrar. Ele basicamente vai pegar a conta do Gmail dele ou a conta da Play Store dele, da Apple Store dele, e vai entrar no nosso aplicativo. Para que mais simples que isso? Entendeu? Então, o usuário não vai ter nem ficar, tipo assim, eu vi peraí. Eu vi um pessoal lançando um aplicativo, uma época assim, que o cara, antes do cara entrar no aplicativo, o cara tinha que ficar respondendo um monte de perguntas. O usuário, às vezes, demorava, tipo, 15 minutos respondendo perguntas e até chegar no aplicativo. E, cara, muitos dos usuários, eles dropavam do aplicativo antes de terminar as perguntas, porque era maçante. Imagina tu ter que usar um aplicativo, tu nem sabe se ele vai resolver o teu problema, e tu tem que ficar lá cadastrando, 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 cadastrando. Talvez isso no futuro seja interessante para ti, mas no primeiro momento tu tem que ter usuário no teu aplicativo, tu tem que saber se aquilo realmente está modificando, está agregando algum valor para o usuário. Beleza? E aqui a gente volta. Morreu. Não fui eu. Então aqui a gente volta para nossa tríade. A gente vai ter o build, ou seja, a gente fez o nosso aplicativo ali, a gente desenhou nossas telinhas, beleza? Agora a gente vai passar para a parte de Measure. O que que a gente pode usar para Measure? Nossa, peraí. Bugou as telas. Ah, tá. O que que são essas ferramentas? Hoje, para a gente não precisar ter que gastar tempo de criar um back-end todo específico para ir lá e fazer um aplicativo que talvez ninguém vá utilizar, a gente tem diversas ferramentas grátis. Firebase, até um certo limite, ele é de graça, certo? Muitas pessoas vão dizer não, porque Firebase é caro pra caramba. Cara, ele vai começar a se tornar caro quando tu tiver, sei lá, 1.000 usuários, 1 milhão de usuários. Só que se tu tem um aplicativo que tem, sei lá, 1 milhão de usuários, tu tem que estar ganhando alguma coisa com ele. Beleza? Tu não tá fazendo nada de graça. Então, provavelmente, ele consegue se pagar. A não ser que tu tinha feito alguma coisa muito errada, mas beleza. Mas acontece. E aqui tem outras features também que o próprio Firebase disponibiliza gratuitamente para gente, que seria Firebase Crashlytics, então a gente consegue pegar todos os erros que deram no nosso aplicativo, a gente vai saber se o aplicativo quebrou quando o cara fez a autenticação, quando trocou de livro, quando ele fez qualquer coisa. A gente tem o Analytics a gente vai conseguir analisar todos os cliques do usuário, então a gente vai ter que botar uma flagzinha lá, o usuário clicou no login, o usuário trocou um livro, o usuário cancelou um livro, o usuário recebeu... Então, a gente consegue pegar e gravar tudo isso no Analytics. A gente tem o Firebase Authentication, que é a parte de autenticação, então ele já é totalmente preparado para fazer autenticação com usuário e senha,
com redes sociais. Então, ele já está praticamente pronto. A gente não precisa ficar reinventando a roda. A gente tem o Remote Config, que ele faz um casamento ali assim com o Firebase A/B Testing, que é, o que é isso aí? Cara, tu foi lá e fez um analytics ali para botar um botão na tela, beleza? Só que tu quer saber assim, tipo, e se esse botão aqui de comprar, ele em vez de estar embaixo, ele estiver em cima? Será que vai vender mais? Não, não sei. Então a gente pode pegar e usando o Analytics e o Remote Config, o AB e o Remote Config, a gente pode fazer assim, beleza, 50% das pessoas vão ver o botão em cima, 50% vão ver embaixo. Ou a gente pode botar, sei lá, 40% vão ver em cima, 40% vão ver embaixo e 20% vão ver os dois botões. E a gente pode pegar, baseado nisso, analisar e ver qual que é a melhor estratégia para o nosso aplicativo. E tudo isso a gente tem que fazer desde a fase de MVP. A gente não vai fazer e esperar usar isso aí quando a gente lançar o aplicativo, certo? Beleza. Então, beleza, passamos no build. Agora a gente passou no measure, ou seja, a gente mediu, verificou todas as... analisou nosso aplicativo, assim, viu todas... o que o usuário estava fazendo, e a gente vai passar para a parte do learning. A parte do learning é a gente pegar toda aquela medição que a gente fez, todos os dados que a gente tem lá, e entender algumas coisas. Primeiro, a gente vai ter que entender se vale a pena continuar o app, certo? Outra pergunta que a gente tem que se fazer. Cara, o que a gente aprendeu com esse aplicativo, que ficou, sei lá, uma semana, um mês no mercado, e o que a gente pode melhorar e lançar na próxima versão? O que ninguém está usando que a gente pode remover? Porque muitas vezes a gente lança uma feature e não faz sentido para ninguém, certo? E às vezes vale a pena ir lá, pega e remove, que foi o caso do Nubank, lá daquelas bolinhas lá que não, acho que não fez sentido para muita gente. Eles foram lá, removeram e lançaram de outra forma posteriormente. Então, isso que é para isso que a gente tem os nossos analytics, para isso que a gente analisa tudo que foi feito, tudo que está sendo usado no aplicativo, para a gente poder crescer o aplicativo de forma sadia, certo? Não adianta a gente só ficar entupindo de features que ninguém vai utilizar. Beleza? Vamos passar para a próxima. Então, então, agora pensando, tipo, analisamos os dados, vimos que o pessoal está utilizando aqueles dados, está usando o aplicativo, está legal, vale a pena a gente continuar investindo, vamos ver quais são as próximas features que a gente vai adicionar no nosso aplicativo. Por quê? Porque não é porque o aplicativo está funcionando que a gente vai deixar ele jogado lá. O usuário, ele vai querer evolução, senão ele vai sair do aplicativo e vai procurar algum que tem alguma coisa melhor, que consiga entregar algo melhor para ele. Então, a gente vai ter que voltar esse ciclo. Então, a gente foi lá, fez o build, measure, aprendeu e vai voltar para o build adicionando novas features e vai continuar esse ciclo até que chega num ponto que a gente vai ver mais posteriormente. Ou a gente vai entender que ninguém está usando o aplicativo. Não faz sentido a gente continuar utilizando isso, certo? A gente pode ter tido uma ideia muito louca ali que fez sentido para nós no momento, mas se ninguém está usando, não adianta a gente ficar investindo, querendo ficar batendo, até que não vai mudar, não vai. Se ninguém está usando, provavelmente o aplicativo ninguém vai querer usar. Então, basicamente, a gente dropa e vamos procurar outra ideia. Beleza. Ou a gente vai ter uma terceira opção, que é o que é chamado de pivotar. O que é o pivotar? O pivotar é quando tu lançou o aplicativo e as pessoas estão usando, estão gostando, porém elas não estão usando para o que tu mandou, para o que tu pensou primeiramente. Como a gente pensou antes no aplicativo de troca de livros, beleza, tava lá o pessoal usando, só que, sei lá, 70% das pessoas que estavam usando o aplicativo, em vez de trocar livros, eles estavam trocando mangás, ou gibis, ou revistas. Cara, então, talvez a gente tenha uma ideia boa, só que a gente está lançando para as pessoas erradas, entendeu? Então a gente pode pegar e pivotar, e ao invés de a gente ter um aplicativo de troca de livros, a gente vai lá e vai criar um aplicativo focado em mangás. E se estava dando sucesso ali, provavelmente vai explodir, beleza? Essa aqui é outra coisa que eu vejo, tipo, as pessoas falam, cara, eu nunca vi ninguém lançando MVP e isso não faz sentido, ninguém vai lançar um aplicativo mínimo e vai dar sucesso. Cara, um caso que eu tava vendo, assim, eu tava precisando é o Midjourney. Não sei se vocês conhecem, mas o Midjourney é uma IA que faz sentido agora quando aparecer a imagem, que baseado num prompt de comando, num texto que tu passa para ela, ela vai gerar uma imagem baseada nisso. Então tu pode dizer para ela, sei lá, criar uma pessoa cibernética, blá blá blá, e ela vai criar imagens para ti baseado nesse prompt que tu passou para ela. Cara, parece uma coisa simples, beleza? Eles foram lá e fizeram um aplicativo? Não, cara, eles gastaram todo o tempo deles fazendo uma API que consiga fazer isso, fazendo uma IA que consegue fazer isso, e eles usaram apenas o Discord para fazer isso. Hoje, o Midjourney tem aproximadamente
16 milhões de usuários, apenas 10 funcionários, que para tudo isso de usuários, pô, 10 funcionários, os caras devem estar se matando para conseguir fazer as coisas funcionar direitinho. Zero perfumaria, por quê? Porque eles não precisaram investir em criar um design bonito, em fazer um aplicativo. Cara, e eles não precisaram nem fazer o aplicativo, eles têm o Discord. Então, tu pega, usa uma ferramenta de um terceiro que as pessoas usam diariamente para jogos e, cara, deu muito certo, velho, o bagulho. Tipo, estourou, velho. Se vocês não conhecem, cara, dá uma olhada nesse cara aí que vocês vão se espantar com o que ele consegue fazer com apenas um texto, cara. É, tipo, incrível. Mas isso aqui é uma prova de que se tu fizer, tipo, o teu aplicativo focado em resolver um problema de uma pessoa, cara, vai dar certo. Ou não, né? Mas beleza. Como o nome da palestra era Zero to Hero, beleza, vamos lá. Quais são os passos? Que nem eu falei antes, a gente falou em 3 passos, mas na verdade são mais. Primeiro, tu tem que identificar uma necessidade do mercado, beleza? Então, tu vai pegar assim, nossa, eu tenho um problema, que nem eu estava falando de troca de livros. Eu queria trocar uns livros, mas eu tenho um problema que eu esqueço com quem estão os livros e acabo perdendo os livros. Então, beleza, essa seria a nossa necessidade de mercado naquele caso. Próximo passo. Defina uma proposta de valor. Beleza, o que que o nosso aplicativo vai entregar para as pessoas que elas vão querer utilizar o aplicativo? Entendeu? Ele tem que entregar, qualquer aplicativo que tu for fazer, ele tem que entregar um valor para a pessoa. Se tu não sabe qual que é esse valor para a pessoa, não tem como tu continuar o aplicativo porque tu não sabe onde vai ser o foco do teu aplicativo. Beleza? Passo 3, desenho protótipo. Cara, basicamente tu pode pegar, desenhar esse protótipo numa folha de papel, pode desenhar até num guardanapo, desde que tu tenha mais ou menos um esqueminha ali assim para quem for desenvolver o teu aplicativo se basear, beleza? Desenvolva. Agora a gente começa a nossa trindade, desenvolva o MVP, vai lá, pega aquilo ali, pega a ideia. Tipo, normalmente tu vai ter 1 milhão de ideias para o teu aplicativo, mas tu tem que pegar o que faz sentido e o que tu consegue entregar rápido no mercado, beleza? Testa o MVP, que é o nosso Analytics ali, o nosso Measure, lançou isso para um grupo de pessoas, não precisa ser um grupo de pessoas grande. Aqui a gente só está testando, a gente quer ver se faz sentido esse produto ir para o mercado, beleza? Temos o nosso feedback dos usuários, nossos analytics e tal. Passo 6, importante. Baseado nesse feedback, a gente vai aprender, beleza? Aprender o que que a gente precisa lançar na próxima versão, o que que faltou, o que a gente pode melhorar, o que que a gente pode remover. E agora a gente chega naqueles 3 carinhas lá. Persistir, dropar, pivotar, beleza? Então, a gente foi lá, lançou nosso aplicativo e a gente decidiu que a gente vai persistir. Ou seja, a gente vai continuar investindo, vai adicionar novas features nele. E, cara, beleza. Vai, como é que se diz? Até quando a gente vai fazer isso? Cara, a gente vai fazer isso até que a gente vai chegar num ponto que a gente vai dizer assim, cara, agora a gente não tem mais o MVP, agora a gente tem um produto com muitas features, a gente tem, sei lá, muitas coisas, já a gente consegue entregar um valor gigante pro mercado, a gente agora consegue, tipo, ter mais usuários, e aí a gente chega naquele ponto que agora sim a gente vai começar a investir. Nesse momento, a gente consegue ir atrás de investidor. Neste momento, a gente vai fazer o que a gente chama de escalar, ou seja, growth. A gente vai escalar nosso produto. Nesse momento, a gente não vai pegar o nosso MVP e jogar lá para o mercado e começar a fazer um monte de propaganda dele. Não. Neste momento, a gente tem que parar e pensar, cara, agora sim, vamos contratar um designer para fazer o melhor UX possível, porque agora a gente vai querer atingir o maior número de pessoas possível, certo? Agora sim a gente vai contratar uma equipe de back-end, por quê? Porque o Firebase provavelmente vai se tornar caro para a gente manter esse produto no mercado. Então agora sim a gente vai contratar uma equipe de back-end que vai fazer o negócio escalar, que ele vai conseguir fazer um back-end que consiga, como eu vou dizer, com microserviços, que consiga ter lá um Kubernetes que vai escalar. Cara, agora sim é a hora de tu investir. E é a hora que tu consegue chegar nos investidores, beleza? Porque até aquele momento atrás, basicamente, tu tá tirando teu dinheiro do bolso. Por quê? Porque é uma coisa pequena, tu não vai gastar muito, entendeu? Tu vai ter pouca gente. Porém, agora sim, agora tu vai ter que investir. Tu vai ter que ter uma equipe, tu vai ter que ter equipes grandes às vezes. E, cara, com todos os dados que tu conseguiu coletar, então tu consegue chegar no investidor, tu vai dizer assim, cara, ó, em tantos dias, em tantos meses, em tantas semanas, eu consegui tantos usuários, eles estão usando, isso aqui com certeza vai fazer sucesso. E, cara, essa é a hora de investir, certo? E é isso, cara. Acho que eu acelerei demais a palestra.